Logo em seguida saiu esse aqui, que já faz parte da discografia que a gente vai comentar da formação dita clássica, né? Humberto, Lix e Maltz. Logo em seguida saiu esse aqui. Eu também ouvi antes de chegar nos rádios, porque um amigo meu, o primo dele trabalhava na gravadora e conseguiu uma amostra. Até isso tu tinha, né? Um primo que trabalhava na gravadora. Um promocional assim que foi distribuído só para as rádios, não estava ainda na loja. Cara, eu fiquei chapado com a diferença de sonoridade, mas eu fiquei encantado justamente com essa coisa mais acústica, de guitarras, né? Com canções como Terra Gigante, que não tem bateria, só botaram a bateria para fazer aquele joguinho ali, né? Que a gravadora estava A impondo e tudo. enganação. Infinita Raio, eu fiquei apaixonado, refrão de bolero. Quando Humberto sobe, aquela coisa assim que não estou comparando, né? Mas coisa que o grunge tinha, né? De vir a música assim meio suave e tal, e depois ele dá uma pegada. Humberto faz, por exemplo, isso em refrão de bolero, né? Eu que falei nem pensar, e depois ele teus lábios são... Isso mexia muito, assim, me emocionava quando garoto, assim, eu gostava bastante. E eu fui na turnê no Teatro Ipanema em fevereiro de 1988 desse disco aqui. Então, assim, esse disco saiu em 86, eu fui gostar dele em 87 e logo saiu esse aqui. Né? Eu fui na turnê, esse aqui é de 87, eu fui em fevereiro de 88, que era a turnê desse álbum. E no primeiro show, eu fui com os amigos da rua também, na quarta faixa, que é da quarta faixa do show, né, não do disco, era Revolta dos Dantes 2, eu tirei a minha gaita do bolso, eu só andava com a gaita na época, e comecei a tocar na plateia, sentado do Teatro Ipanema, eu estava na segunda fila. Humberto, tocando baixo, me viu solando e fez assim com a cabeça. Aí eu fiz assim. Aí ele fez de novo, tipo assim, sobe aqui, sobe no palco. Menino, né, não tinha nada a perder. Subi e toquei. Solei a Revolta dos Dantes 2 com eles. Mas você Toquei. sabia fazer a frase da música a original ou Sabia você inventou nada, alguma coisa? sabia nada. Improvisou ali. Improvisei ali. Por sorte, a minha gaita era do mesmo tom da música. E toquei com eles e tal. No final fomos no camarim, conheci a banda, eles fizeram uma festa, ficaram felizes também e tudo. E voltei nos outros dias. Isso foi numa quinta-feira. Até tem uma crítica desse show na Bis. Eu separei aqui para ler para vocês. É assinada por quem? Deixa eu ver aqui, ó. Foi a Sônia, acho que foi a Sônia Maia, não tá aqui, eu achei que tava o crédito aqui. A Sônia Maia. Vai falando, né? O segundo LP dos Engenheiros da Véia, Revolta dos Dantes, trouxe para o grupo merecido respeito da crítica, não sei o que. Foi de 2 de fevereiro a 3 de março. Aí aqui, lá pelas tantas, ela fala assim, ó. Para o Bis, eles guardaram Segurança, outro hit de 87, e repetiram Infinita Highway. Rostos gratificados deixavam o teatro. No sábado, recorde de público do Teatro Ipanema, eu estava lá. Na quinta, um espectador subiu ao palco com uma gaita para acompanhá-los em A Revolta dos Dantes 2. Na quarta, rosas de alguma fã no camarim. Cara, isso para um garoto que sonhava ter banda nos anos 80, assim, não tinha ainda. Eu estava indo uma vez, depois que saiu essa crítica da Bis, eu estava indo num ônibus para Copacabana, estava na Barata Ribeiro, eu estava para descer, assim, no ponto que eu tinha que descer. Uma menina virou para mim e falou assim, e aí, quando é que você vai tocar gaita com Engenheiros de novo? Eu falei, você assistiu? Não sei o que. Claro, tava lá. Você saiu na Bis. Eu falei, puta, que massa, cara. Isso a gente tá falando de 88, né? Não tinha internet, não tinha nada, né? Eu achei muito barato. Daí eu fiz amizade com essa turma e a gente acabou fazendo o fã-clube. São outras histórias. Esse disco, para mim, ouso dizer que é o que eu mais gosto dele, Júlio. Adoro Ouça. Mas esse aqui tem tudo, né? Tem o fato de eu ter conhecido eles, de estar maduro o suficiente para saber o que Humberto dizia nas letras, já me interessar por literatura, né? Humberto aqui cita Nietzsche, cita Camus, né? Cita outros escritores. Enfim, eu queria que tu me dissesse a tua opinião sobre o Revolta dos Dantes. Já vou falar, mas antes eu tenho uma dúvida. Onde que ele Claro. cita Nietzsche?
Que eu ainda, só, né, dúvida que eu não sei mesmo. A dúvida é o preço da pureza, é inútil ter certeza, se eu não me engano, é algum trecho É no Infinita? É, no Infinita. Legal. Essa coisa da inocência, né? De não ter certeza das coisas e tudo. Legal. Salvo engano, eu vou até Tá. me informar melhor e É, te. porque quando eu vou fazer os vídeos, cara, eu fico que nem um louco, assim, ó, pum, pum, o que que ele tá citando, que livro que ele tá É. citando, e tem que ficar garimpando, Camille, né? Camille é muito, né? O É Estrangeiro, o principal. né? O Homem Revoltado e tudo. Eu descobri Camille com Humberto. Isso. Descobri Você já Camille, leu os livros dele? Do Camus? O Estrangeiro e a Queda, sim, Ah, sim. é? Curtiu? Na época mesmo, curti muito, principalmente o Estrangeiro. O Estrangeiro, além de ter inspirado um pouco aqui o Humberto e tal, ele serviu de inspiração também para a música Killing on Arab, do The Cure. Do The Cure. Standing on the beach, porque cita um trecho do livro, né, em que o personagem principal, Omer Salut, eu não sei se pronuncia assim, um argeliano, eu acho, mata de spoiler do livro, né? O livro tem mais de 50 anos. Se alguém reclamar, não pode. Ele fala isso, né? Matando um árabe, também é do Albert Camus. E Camus, eu acho que todo mundo deve ler, cara. É muito legal. Eu gosto muito do. Eu li esses dois, A Peste e O Estrangeiro. Massa. Depois eu vou te perguntar mais sobre Camus. Mas falando Tranquilo. do Revolta. Do Ele é meu Revolta. preferido também, cara. Ele é meu preferido Né? porque, assim, eu sou muito guitarra, sabe? Guitarra, som cru, pra mim, é o que eu mais gosto. Teclado eu preciso digerir para aceitar o teclado. E, assim, nesse disco, cara, ele é muito guitarrinha e batera, o som é cru. Esse acho que é o único que eu gosto, assim, do começo ao fim. Todas as músicas. O lado B, para mim, é sensacional. Guardas da Fronteira. Depois daquele dia, que é o nome, né? Desde aquele dia. Desde aquele dia. Adoro. Quem tem pressa não se interessa. Vozes, puxa, Vozes cara. eu amo. Vozes eu e amo. esse é um disco, e ele entra bem naquela história que eu te falava. Quando eu escutei a primeira vez, eu não gostei de nenhuma dessas músicas. E aí, quando eu fui Mas só estudar... para eu saber, que idade mais ou menos? 20, 21. Agora eu tô com 35. Sim. Então, é que é diferente, cara, porque eu fui agora ouvir e pesquisar as histórias das músicas, da banda, então eu mergulhei no universo de uma forma que não tinha como eu não gostar. E, cara, os timbres, sabe? Assim, os timbres de guitarra, e é até curioso, né? Porque depois o Augusto mudou o setup dele, né? Os amplificadores e as guitarras que ele usava. Então aí ele conseguiu um timbre ali especial. O timbre do Rickenbacker, do Humberto também. Eu acho que esse disco é sensacional. E acho que ele também tem um negócio, porque, na verdade, assim, eles foram ficando cada vez mais elevando ao máximo essa parada de timbres e variações de dinâmica nos discos. Então, em um momento vai ter um piano, depois vai ter uma guitarra, depois entra uma coisa mais progressiva, aí muda o andamento, aí, né? Quanto mais vai caminhando para o GLM, isso vai ficando cada vez mais presente. E esse disco, talvez ele me agrada mais porque para mim ele é mais palatável nesse sentido. Ele também tem variações de dinâmica, mas entre guitarra e baixo. Então, entra lá o violão com a gaita, aí vai fazer guitarra, bateria, aí sai bateria, aí entra refrão de bolero, entendeu? As melodias são marcantes. Eu acho que ele é muito especial por causa disso, cara. Funciona muito bem. Eu também, eu concordo totalmente com o que você falou. Eu acho que as letras do Humberto já deram uma amadurecida de um disco pro outro, assim, sabe? É impressionante. Não, aí é o salto, né, cara? Aí quando ele, cara, aí quando ele olha e fala, não, peraí, eu preciso, é outra coisa. É outro compositor que eu quero ser, né? Entre o primeiro e o segundo. E ele começa e consegue. Procurar. E já começa a flertar com aquele lance que é muito característico do pessoal dos anos 70, né? Das bandas de rock progressivo. As músicas Revolta dos Dandes 1, Revolta dos Dandes 2, né? Referenciar a própria obra, autorreferência e tudo. Que é o que ele citou lá num programa livre, né? São ranços progressivoides que nós temos, né? Quando o cara fala, vocês são uma banda progressiva? A gente tem uns ranços progressivoides, assim. Eu queria ser, né? Sim, que assim, quem é que define, né? Quem é que define, você é uma banda progressiva ou não? Acho que tem discos dele que se aproximam muito de serem progressivos. A indústria que precisa setorizar e acaba criando essas divisões. Esses rótulos, né? O Léo Lix está falando aqui que é o álbum mais Dire Straits dos engenheiros. Olha aí. Fala aí, Léo. Tem essas guitarrinhas. E eu gosto muito disso. Claro que na época, eu com 17 anos,
não estava nem aí o negócio das autorreferências, das partes divididas. Eu fiquei encantado com as canções. E o bacana foi começar a descobrir isso nas entrevistas deles, no bate-papo com outras pessoas que gostavam de música. A relação do jovem com a música era muito diferente, né? Até os anos 90, creio eu. Essa coisa do álbum, de parar. Eu sempre comento muito aqui com meus dois colaboradores mais frequentes, que é o Márcio Grings e o Romero Carvalho. Até o Romero ia participar hoje com a gente, que ele curte, mas ele teve um compromisso. Você se debruçava na obra para prestar atenção, você dedicava um tempo do seu dia para ouvir um disco. Hoje em dia a música está ali, você ouve fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, né? Claro, pessoas que amam música, ou você acredita que quando vai fazer os vídeos e tudo, você para prestar atenção. É uma coisa diferente, né? Hoje o jovem, creio eu, um número muito mais reduzido faz isso. Para mim, então, que legal saber que para você também é o preferido. Sim. Cara, eu gosto demais. Acho, Sal, tem outras duas coisas que eu acho interessantes sobre esse disco. Uma que sempre me chama a atenção quando eu vou ver as entrevistas daquela época é como a imprensa teve uma... Eu não sei se é uma dificuldade, mas assim, ela teve uma estranheza em enxergar as letras como algo que citava... Fala, Derlane... que citava Camus. Isso sempre era assunto nas entrevistas. Não, porque você cita Camus? E aí, quando eles vão no Jô, ele dá uma resposta muito boa, né? Cara, mas se o Vinícius de Moraes faz uma música citando Camus, ninguém vai perguntar para ele por que ele citou Camus. Ah, porque na bossa nova pode, mas no rock não pode? Por que isso tem que ser assunto, entendeu? A galera tinha um certo ranço com eles. Não sei se pela postura deles, ou o fato deles não serem do eixão ali, né? Rio e São Paulo, não serem amiguinhos dos críticos da Bis, por exemplo, né? E aí tinha isso, de qualquer coisa eles pegavam para falar mal, assim, aí queriam colocar eles rótulos, né? Nihilistas, ou não sei o quê. Nova direita, né? Não teve a parada? Eu acho isso... Cara, eu ouvi a primeira citação a Jack Kerouac na minha vida foi o Cazuza, e ninguém nunca questionou o Cazuza por conta disso. O Cazuza, no primeiro álbum solo dele, na música Só as Mães São Felizes, ele cita Rimbaud, Ginsberg, e ninguém nunca falou nada do Cazuza. Ah, você cita Ginsberg, cita Kerouac, cita Rimbaud, nunca ninguém falou nada. O Renato também, né, em Eduardo e Mônica, né? Ele cita também. E eu falo assim, cara, que bom que eles citavam. Porque por eu gostar, eu tinha muito esse pensamento, sabe, Júlio? Garoto, suburbano, do Rio, pobre, não tinha muita informação, assim, referências. Por eu gostar muito de música, eu ficava muito ligado nas entrevistas, nas letras e tudo. O que esse pessoal falava, o que esse pessoal gostava, o que esse pessoal lia. Aí o meu link era assim, pô, eu gosto do Cazuza. Se ele está falando que ele lê Clarice Lispector, que ele gosta de Clarice Lispector deve ser muito legal. Vou ler Clarice Lispector, vou ler Camus, vou ler Ginsberg. Que era diferente de você ver só o cara de um estilo musical, que não era aquele que falava a tua língua citando esses livros. Se só aqueles, entendeu? Ah, os caras que eu gosto não citam isso, então aquilo que o pessoal da MPB está citando não é legal. Mas quando tu vê o teu ídolo que toca música, sabe, citando, aí, sabe, traz para você, né? Foi o que aconteceu contigo, né? É o jovem falando pro jovem, né? É muito isso. E eu fui cria do rock dos anos 80, né, cara? Eu fui adolescente durante os anos 80. Eu assisti todas as bandas que foram referência nos anos 80, eu assisti ao vivo, né? Eu fui fã, tinha discos, eu ia no Circo Voador, eu ia no Teatro Ipanema, eu ia no Canecão. Ou seja, eu tive a sorte de nascer no Rio, ter sido criado no Rio, e ter tido a oportunidade de ter isso, de ter esse contato, né, muito de perto com essa cena, que eu acho genial. Outra coisa que eu acho que é marcante nesse disco que é uma coisa que o Carlos disse pro livro do Lucchesi, e que ali eu concordo totalmente com ele, que como, assim, o Humberto ele foi ficando cada vez mais o dono da bola, né? E ali foi o disco em que as produções foram mais divididas.
Assim, o Augusto menos, né? Mas talvez o Augusto em um certo sentido, porque assim, ele chegou e tipo, Augusto, bota aí, entendeu? Pô, e ele fez o que ele queria também. Então, eu acho que por isso é que também tem, sabe, eu gosto tanto desse disco, porque me parece que o processo de composição ele foi mais diluído e menos assim, cada vez cada um na tua, entende? Porque aqui as canções já estavam meio que prontas quando o Augusto entrou, mas as guitarras são do Augusto. O Augusto criou aquela sonoridade, aquela timbragem, né? E então eu acho isso. Eu acho que o Augusto encaixou muito bem em algo que já estava em andamento. Ele precisou se ajeitar ali e achou o lugarzinho dele ali confortável e ficou muito bem. Cara, você assistiu os dois sentado no palco, no praticável da bateria, no palco do Teatro Ipanema, um de cada lado, assim, sabe? Humberto e Augusto tocando os dois guitarras em Terra de Gigantes, era lindo, assim, sabe? Como as duas guitarras se complementavam, como aquela sonoridade ficava interessante e você se sentia envolvido por aquele som. Era mágico, assim. Você falou que gosta muito do lado B, né? Aqui, cara, eu amo Vozes, né? Que tá no lado B também, é uma das minhas músicas prediletas. Eu vou deixar de citar assim, os grandes hits, né, que tocaram no rádio, Terra Infinita, Revolta, para recomendar. Quem não conhece o disco, ouça Vozes, ouça Quem Tem Pressa Não Se Interessa, Desde Aquele Dia. Não, e sem falar que Vozes, assim, várias vezes o Humberto citou também como a preferida do disco, embora assim, ele também é muito volátil, né? Se hoje se perguntar, talvez ele vai dizer outra. Mas a grande parada, assim, que essa é uma música muito autobiográfica, né? Sim, sim. A história da noite, da solidão, quer dizer, ali ele tá falando dele, assim, saca? Em várias músicas ele faz isso, mas ali ele tá falando, sabe? Muito dele. Se você ouvisse as vozes que essa noite, acharia tudo que eu faço natural. Se você ouvisse... Cara, e ela dialoga com Terra de Gigantes, se você for ver. Se você ouvisse, se você precisasse, o quanto eu preciso da solidão, não me pediria para repetir ou para fazer revoltas banais iguais às que eu não fiz. Né? Ele está dialogando com Terra de Gigantes, tipo, eu não quero ser rebelde igual a esses caras, porque, sabe, eu tenho essas peculiaridades, entendeu? Eu sou uma pessoa que não quero fazer parte de grupos, eu quero ficar na minha e estou bem assim. Exatamente, exatamente. Sensacional. Você destaca aqui alguma faixa em especial que te emociona mais, como eu citei, Vozes? Vozes, cara. Vozes. Acho que essa aqui, ainda mais nesse processo recente aí, quando eu fiz os vídeos sobre esse disco, que eu passei a estudar elas com profundidade, essa foi, cara, eu lembro que teve uns 2 ou 3 dias que essa música não saía da minha cabeça, cara, eu cantava ela assim, ó, no supermercado, indo pro supermercado eu tava cantando, se você soubesse quanto eu preciso da sua... e porque também eu me identifico muito com ela, eu sou uma pessoa que eu tenho algumas características meio parecidas com o Humberto, e essa parada da solidão é uma delas, então, puxa, essa é uma música que assim, ó, há muito tempo que eu precisava encontrar e caramba, é isso. Eu me identificava muito, assim. Embora carioca, eu não sou aquele carioca da praia. E aí, tudo bom? Eu gostava mais da noite. Em qualquer esquina. Eu era muito mais da noite. Eu gostava da noite, sabe? De ir pro baixo, Leblon à noite, conversar com as pessoas. E eu achava as pessoas... Eu achava a noite mais interessante. Eu achava que os personagens que eu conhecia na noite eram mais ricos, eram mais interessantes a mim naquele momento. Eu não era a turma da praia, né? Meus amigos suburbanos pegavam ônibus lotado com prancha de surf para ir surfar na Barra da Tijuca. Eu invejava eles à disposição, mas eu não tinha vontade de fazer o mesmo. Eu estava super feliz ali, ouvindo minhas músicas em casa, tentando escrever poesia e saindo à noite com outros amigos, assim, sabe? Cada um na sua e tinha essa convivência pacífica. Então, quando ele começa a falar a parada da noite, das vozes, da solidão, um menino de 17 anos, tímido, como eu era, e como ainda sou, né? Mas eu, tipo assim, só não deixo a timidez me domar. Eu me identificava muito. O Humberto, um dos letristas assim, que eu mais me identificava, cara. Humberto e Cazuza. O Renato também não... Engraçado, o Humberto é capricorniano, né? Eu me identificava mais com o Humberto do que com o Cazuza, que é ariano, como eu. Mas eu me identificava muito com o Cazuza, que é ariano. Eu achava, o Cazuza tinha essa coisa da noite também, né? Dele curtir a noite. Né? O Renato era uma coisa mais fechada. Mais fechada também. Mais voltada para ele e tudo. Não que eu não curta o Renato, eu adoro. Só pra gente, antes da gente passar para o Ouça, eu lembrei aqui, Guardas da Fronteira, ele divide os vocais com Júlio Reni, que é um músico
ícone ali da cena de Porto Alegre, do rock dos anos 80, Júlio Reni, Expresso Oriente. Estava eu um belo dia, eu morei em Porto Alegre durante 7 anos. 7 anos? Não, morei menos. Morei 7 anos em Santa Maria e 4 anos em Porto Alegre. Morava eu Onde é que tu não morou, hein? Uberlândia é a 10ª cidade que eu moro. E provavelmente não será a última. Estava eu um belo dia, saí de casa, fui no bar, acho que é Oriente, eu não lembro mais o nome. Ia ter Júlio Reni tocando Roberto Carlos, voz e violão. Eu fui, porra, vou, né? Aí fui, chamei um camarada, fomos. Assisti, adorei o Júlio Reni, pá, bati palma, curti pra cacete o show. Não tava muito cheio o barzinho. No final da apresentação, óbvio que eu fui lá, me apresentei a ele, bati um papo e tal, aí falei que eu conhecia o Humberto, não sei o que, ele, que legal. E citei Guardas da Fronteira, que eu adorava, que eu achava o vocal dele muito legal. Daí ele falou, pô, aí ele tentou lembrar da música, ele, cara, tu me fez lembrar de uma época muito bacana, ele tentou cantar assim uns trechos, eu não conseguia, e eu comecei a cantar a parte do Humberto. E ele começou a cantar comigo a parte dele, ele começou a se lembrar. Cara, assim, ó, só de falar eu me arrepio, assim, porque uma música que eu gostava pra caramba, de um ídolo meu, né, eu fazendo ali a parte do Humberto e ele cantando comigo, batucando no tablado do barzinho, cantando junto comigo. Agora, se você perguntasse dos amores que ele fez em São Paulo, talvez ele iria se lembrar, né? Júlio Reni, um querido. Grande Júlio. E da conta do hotel. O Júlio aprontou. O Júlio... Teu xará, né? Mas antes de passar para o Ouça, Sal, eu queria também perguntar, agora eu vou te usar um pouquinho também. Claro, tá? claro. Para você que leu, porque assim, eu não li o Camus, né? Assim, eu li pessoas que leram falando sobre a letra e tal. Sim. O que isso mudou na sua compreensão sobre como o Humberto está se colocando em Revolta dos Dandies 1 e 2? Porque assim, o que eu vejo é ele assim, se colocando como alguém que está fora de qualquer polarização, eu não quero estar nem de um lado nem de outro. Enfim, o que mudou na tua compreensão sobre essa música? As duas. O lance, como você falou, o Humberto tem essa coisa muito do homem só mesmo, né? Da solidão. E o personagem principal que o Camus conta na história, né? Esse acho que é argelino, não me... faz mais de 30 anos que eu li o livro. Ele é um personagem que não se consegue se conectar muito com as pessoas. Ele é um personagem muito só, muito solitário. E eu acho que o lance, o link que o Humberto faz é isso mesmo dele, né? O que ele coloca, eu me sinto um estrangeiro, né? E por não conseguir, talvez, encontrar o seu lugar. Se sentir representado. Embora eu tô aqui num camarim, sabe, cheio de fãs e tal, eu tô sozinho. Eu sentia muito isso às vezes no Humberto e ele passava um pouco isso nas letras. Nunca cheguei a trocar ideia com ele sobre isso, mas era uma coisa que eu percebia, né? Que embora ele estivesse fazendo muito sucesso, ele tivesse muitas pessoas que adoravam o trabalho dele e tal, ele, na essência dele, ele é esse cara mais reservadão, mais na dele. Não depressivo, por opção. E nas entrevistas ele vai falar isso mesmo. Por opção, sabe? Aquela coisa fechada de gostar de estar em casa. É um velho aprisionado num corpo de um jovem de, na época, 24 anos, 25 anos. Mais ou menos isso. Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas... Não, perfeito, maravilha. E me deu até vontade de reler Camus. Eu estou terminando de ler a biografia do Elvis, que eu vou ter uma live falando sobre o filme, né, que vai estrear em agosto. Aí eu tô fazendo a lição de casa aqui, né? Mas eu quero voltar a reler Camus, cara. É muito legal, muito legal.